Olá, eu sou a Marli Angélica e vamos falar sobre o gênero crônica. A crônica é uma forma textual no estilo de narração, que tem por base fatos que acontecem em nosso cotidiano. Por este motivo, é uma leitura agradável, pois o leitor interage com os acontecimentos e por muitas vezes se identifica com as ações tomadas pelos personagens. Nas crônicas, o texto é curto e linguagem simples, tornando ainda mais próximo de todo tipo de leitor e de praticamente todas as faixas etárias. A sátira, a ironia, o uso da linguagem coloquial demonstrada na fala das personagens, a exposição dos sentimentos e a reflexão sobre o que se passa estão presentes nas crônicas. Vamos ver de forma esquematizada as características da crônica. Bom, a narração é curta, ela descreve fatos do cotidiano, pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e ou irônico, possui personagens comuns, segue um tempo cronológico determinado, uso da oralidade na escrita e no coloquialismo na fala de seus personagens. Já nas mais antigas civilizações conhecidas, aparece uma curiosa figura, o escriba. Qual era a função do escriba? Era escrever, claro, mas escrever o que e para quem? Bom, ele estava a serviço do rei, do faraó ou da pessoa de grande destaque na hierarquia dirigente. A função dele era registrar operações de compra e venda, preparar dados biográficos de nobres e aristocratas, mas principalmente acompanhava seus chefes nas campanhas guerreiras, fazendo os relatos de cada etapa, vitória, derrota ou conquista. Tais registros seriam lidos ao retorno das andanças bélicas pelos sacerdotes. Por que pelos sacerdotes? Para o encantamento da população, que mandara seus filhos ao sacrifício pela glória do supremo dirigente. O que se pode deduzir de tais registros é que não passavam de uma espécie de diário de campanha, cuja fidelidade aos fatos era bastante duvidosa, já que se destinavam a elogiar e enaltecer o chefe. Essa tendência de muitos escritores se mantém até os dias atuais, refletindo o que diz esta antiga máxima: aos reis, como às crianças, é preciso enganá-los para seu próprio bem. Bom, aqui está, com todos os seus vícios de origem, a primeira manifestação de um gênero que depois derivou para crônica, ou para diário, e até para autobiografia. O que mais se aproxima hoje da atividade dos antigos escribas é certamente o noticiarista, encarregado de relatar os fatos do dia a dia para jornais, rádios e televisões, sem acrescentar-lhes comentários. O cronista de si mesmo. Opa, cronista de si mesmo? Sim, é um tipo de cronista que dispensa o escriba e passa a relatar seus próprios feitos gloriosos. Se por um lado isso pode levar a distorções quanto à veracidade dos fatos, por outro, receio de parecer ridículo, exagerado ou até mentiroso, deve ter contido em muitos desses relatos autobiográficos os impulsos de autoexaltação. O cronista também pode manter-se à distância dos fatos. É bem antiga essa forma de relatar, e já a encontramos em Homero, que com certeza não esteve presente nos episódios que relatou, mas sua forma de dizê-lo, embora em versos, é típica da crônica, e assim o chamamos de o cronista à distância. Poucas pessoas sabem, mas a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, relatando a descoberta do Brasil, é uma crônica. Sim, uma crônica. Por quê? Porque ela respeita todas as técnicas da cronologia, com datas e até horários, descrevendo passo a passo todos os acontecimentos. Mesmo tendo ele aconselhado, feito comentários, feito sugestões e críticas, tudo isso ao mesmo tempo. Mas essa diversidade, quer de assuntos, quer de posições assumidas pelo cronista,
cronista é bem típica de uma vertente da crônica atual. Um exemplo bem marcante é a crônica Meu Filho, em que Vargas Llosa revela pormenores de sua vida familiar. Mas como classificar uma modalidade tão maleável como a crônica? O que os textos geralmente têm em comum é a brevidade, a abordagem reflexiva e subjetiva do autor. Vamos ver alguns exemplos? A crônica narrativa, menor que um conto e maior que uma piada. A crônica narrativa conta um episódio cativante, cuja trama é leve e digestiva, envolvendo muita ação, poucas personagens e uma conclusão inusitada. O humor anedótico ou a crítica mordaz são os traços mais comuns. Quando a nostalgia, a saudade e a emoção predominam, tentando traduzir poeticamente a linguagem dos sentimentos, a crônica é lírica. Se a interioridade do autor projeta-se sobre a realidade que o cerca, interpretando-a, registrando-a através de conjecturas, inferências e associações de ideias, temos a crônica reflexiva. Cercando-se de impressões críticas, com ironia, sarcasmo ou humor, a crônica comentário resulta num texto cujo ponto forte são as interpretações do autor sobre um determinado assunto numa visão quase jornalística. Os cronistas atualmente são numerosos e costumam ter cada um deles seus leitores fiéis. Nem sempre são romancistas que escrevem crônicas para garantir sua sobrevivência. Há aqueles que vêm do meio jornalístico ou de outras mídias, como rádio e TV. Por isso, a publicação deste gênero também ocorre em meios diversificados. Há cronistas que leem suas crônicas em programas de TV ou rádio e outros que as publicam inclusive em sites da internet. Bom, chegamos ao final do nosso breve estudo sobre crônicas. O assunto não foi esgotado, temos muito ainda a tratar. Mas convido você a ler o livro As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, de Joaquim Ferreira dos Santos. Neste livro, nós temos crônicas que foram publicadas desde 1850 até os anos 2000. Vale a pena conferir. Até um próximo encontro.